Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, com mais uma aula inédita aqui sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. Esta aula, na verdade, ela vem dar sequência a uma série de aulas que eu já estou elaborando aqui no canal para vocês sobre sequências numéricas, sequências de números, né? E nesta aula, em especial, nós vamos estar falando da soma dos termos de uma progressão aritmética. Antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer um convite a você. Se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e também adicione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal, porque toda semana nós temos aulas inéditas aqui sobre assuntos diversificados de matemática, desde aí das séries, né, mais do ensino fundamental até o ensino superior aí, conforme vocês podem estar acompanhando aí no canal. Então vamos aí para a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início à nossa aula. Então segue aí comigo. Já estamos de volta na nossa aula e vamos iniciar então aí este assunto aí, que é um assunto bem interessante aí, tema do Enem, de vestibulares aí, conforme vocês vão estar vendo aí ao longo dos exercícios aí que vocês vão deparando, vocês vão estar vendo esse tema aí, que é um tema bem relevante aí. Então vamos lá. Vamos pensar, né, da PA. Se você ainda não viu a aula de progressões aritméticas aí, né, sugiro que você assista a aula para que você entenda melhor o que eu vou estar tratando aqui, né? Vamos imaginar uma progressão aritmética. Eu vou listar alguns elementos aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, né, o primeiro termo aqui, o A1, o A2, o A3, etc., né? São termos aí de uma progressão aritmética, né? Imagina que eu queira somar, né, os n termos dessa progressão aritmética. N termos aqui, ou seja, os 3 primeiros termos, os 4 primeiros termos, os 50 primeiros termos. Aí você vai fazer a escolha aí, né? Se você quiser fazer isso, você vai ter que usar essa expressão, que é essa fórmula, que eu vou demonstrar aqui para vocês de onde surgiu daqui a pouco para vocês, tá? Uma demonstração bem simples, eu vou estar mostrando para vocês aí como que surgiu essa fórmula. O que essa fórmula diz? Essa fórmula diz o seguinte: a soma dos termos de uma progressão é dada por o número de termos que você quer somar, que é o n, multiplicado pela soma aí, ou semissoma, né, do primeiro termo com o último termo e divido isso por 2, né? Na verdade, é a soma e soma aí que eu acabei de falar para vocês, né? Então, este Sn é a soma dos n termos que eu quero somar, né? O A1 é o primeiro termo, né? O AN é o enésimo termo, pessoal, é a mesma coisa que último termo, vamos dizer assim, né? Que é o último termo que eu quero usar aí para somar. O último termo aí, né? Que a gente chama aí normalmente de enésimo termo. E a gente tem N, que é o número de termos que eu quero somar. Então vamos para a demonstração é muito simples, tá? E nós vamos estar falando aqui. Olha só, vamos imaginar que eu queira somar, né, os N termos aí de uma progressão. Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou chamar essa soma, né, de Sn mesmo, né? E eu quero somar o primeiro termo com o segundo termo, com o terceiro termo, com o quarto termo, e assim sucessivamente, até chegar no enésimo termo que eu quero somar, né? O último termo que eu quero somar, seja o centésimo, o milésimo, um termo que eu quero, né? Então eu vou chamar isso de Sn. Observe o seguinte, pessoal, isso aqui é uma estratégia bem interessante aqui, né? Que na verdade é de um matemático. O matemático usou essa estratégia para fazer uma soma, e nós estamos aqui reescrevendo, na verdade, os passos que esse matemático fez, que é matemático que é conhecido como Gauss, né? Que é o Friedrich Gauss, ele que terminou essa ideia que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Então vamos lá. Observe o seguinte, o que Gauss pensou na verdade? Ele pensou o seguinte: se eu tenho uma sequência e somar o primeiro termo até o último, é a mesma coisa que eu pegar o último e somar até o primeiro. Então observe o que ele fez, olha só. Ele pegou essa mesma sequência, né, que a gente sabe que vai dar o mesmo resultado, que eu chamei de SN aí, só que ao invés de somar do 1
até o AN, que é o primeiro até o último, ele somou do último até o primeiro aí, né? Então o último é o AN, o penúltimo é o AN menos 1, né? O antepenúltimo é o AN menos 2 e assim sucessivamente até chegar lá, né? Naquele termo que é o primeiro termo aí da sequência, que é o termo que a gente está calculando aí, né? Então aqui vai ter outros termos aqui ao longo aqui, né? E o que que ele fez na verdade? Observa aqui, como eu estou somando, isso aqui são parcelas, a gente sabe aqui, eu posso fazer a seguinte operação aqui agora. Olha só o que eu posso fazer. Como eu estou somando aqui, né, termos de uma progressão, se eu somar o resultado que eu chamei de SN, né, vai me dar aí o dobro do resultado. Não sei se vocês concordam comigo. Então eu posso escrever aí que SN mais SN é 2 vezes o SN, ou seja, é o dobro deste resultado da conta que eu quero aí fazer. E o que eu vou fazer aqui agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção, é dividir, na verdade, né, cada parcela dessa daqui de 2 em 2 da seguinte maneira. Olha só, de forma engenhosa, eu vou fazer aqui este A1 mais AN, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Depois eu vou somar esses dois aqui também, vou escrever aqui embaixo, depois esses dois, até chegar no penúltimo aí, no último termo, né? Então eu vou ter aqui que essa primeira parcela é o A1 mais AN, a segunda parcela vai ser o A2 mais o AN menos 1, né? A terceira parcela vai ser o A3 mais o AN menos 2, né? E assim segue até chegar no último termo. O último termo aí, vocês já estão visualizando aqui, que é o AN mais o A1, né? Que eu vou escrever como A1 mais AN, tá? Que é a mesma coisa, né? A1 mais AN, beleza? O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é que este termo aqui, ó, esses termos, eles são iguais aí a A1 e a N, tá? Eles são a mesma coisa que o A1 mais a N. E esses termos aqui são os termos intermediários, tá? Então eu vou abrir esse parênteses aqui e vou mostrar que eles são equivalentes aí este A1 mais a N, ou seja, que todos esses termos aí, né, quando somados vai dar o A1 mais o AN, conforme eu estou escrevendo aí para vocês aí, tá? Então eu vou mostrar isso, vou abrir um parênteses aqui logo agora. Então eu tenho que 2SN é igual a 1 mais a N mais a 1 mais a N. E eu vou mostrar aqui que esse A2 mais N menos 1 equivale a isso. E da mesma maneira a gente consegue mostrar para todos os outros, tá? Então acompanha comigo aqui como que eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, abrindo um parênteses aqui. Eu quero mostrar que o A2 mais a N menos 1 é a mesma coisa que o A1 mais o AN, tá? Eu quero mostrar isso daqui. Como que eu mostro? Olha só, primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte. O A2, eu posso escrever ele como A1 mais a razão, né? Nada da fórmula lá, tem que lembrar lá da fórmula de progressão aritmética lá, tá? Que cada termo é a soma do antecessor com a razão, né? E eu vou somar aqui com a AN menos 1. AN-1, certo? Eu quero mostrar que isso daqui vai ser igual a isso daqui. Então, vamos pensar aqui do lado de cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar esse A1, né, aqui, e na verdade vou escrever assim, AN menos 1 mais a razão. Peguei essa razão e escrevi aqui somando com AN menos 1 aqui na frente. Só que observe o seguinte, AN menos 1 mais a razão vai ser o próximo termo, né, que vai ser o termo seguinte. Só que AN menos 1 mais a razão é o AN, né? Por quê? Porque ele é o último termo. Aqui é o penúltimo somado com a razão vai dar o último termo. Ou seja, este termo aqui, que é o A2 mais o AN menos 1, ele é igual a 1 mais o AN, né? Ou seja, eu mostrei aqui que este termo em destaque é igual a esse, né? Se eu fizer da mesma forma com A3, né, pensar que o A3 é o A1 mais 2 vezes a razão, e pensar da mesma maneira, eu vou obter aí também que o A3 mais o AN menos 2 vai ser o A1 mais o AN. Para todos os termos eu vou conseguir obter isso. Então, que conclusão que eu posso chegar? Eu chego na seguinte conclusão, que todos esses termos são iguais, né? E na verdade eu tenho quantos termos aqui? Na verdade eu tenho aqui N termos, né? Porque eu somei na verdade aqui, ó, esse primeiro termo, segundo termo, somei todos os N termos dessa sequência. Então eu posso escrever que eu tenho 2 vezes a soma de termos, né? De N vezes o primeiro termo somado com a N, né?
estou escrevendo isso daqui. Isso daqui apareceu N vezes, eu estou escrevendo em produto aqui, né? N por cada um dos termos, tá? Então eu posso reescrever, o que eu quero na verdade, né, é o SN. Então eu vou escrever da seguinte maneira, eu posso escrever que o SN vai ser o N vezes o A1 mais o AN. Esse 2 que estava multiplicando lá, né, que era o dobro do SN, que eu quero só o SN, eu vou passar dividindo, né? Esta fórmula aqui é a fórmula aí da soma dos termos de uma progressão. Então, toda vez que a gente for fazer uma soma dos termos, a gente pode usar essa fórmula. Por quê? Porque eu usei aqui uma demonstração que isso vale para qualquer progressão, né? Pensa que isso aqui fosse números, se eu estivesse somando números, eu poderia ter feito isso daqui com os números. Só que ao invés de fazer isso com os números, eu fiz com as letras aí, né? Para chegar no quê? Numa forma que eu consiga resolver todo tipo de soma aí. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como aplicar isso, né? Vamos ver um exemplo aí, ó, bem simples de fazer, né? A pergunta aqui é: calcule a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão dessa PA, né? Primeira coisa, se eu quero calcular a soma, eu vou precisar daquela fórmula que eu acabei de deduzir, que a soma dos termos é A1 mais AN vezes N dividido por 2, tá? Lá eu coloquei o N primeiro, mas isso tanto faz, né? Se eu colocar o N aqui multiplicando A1 mais AN é a mesma coisa que pegar A1 mais AN e multiplicar por N aí. Isso é a mesma coisa, né? O que eu vou precisar nessa fórmula? Eu vou precisar de primeiro termo, então olha só, eu vou precisar do primeiro termo, eu vou precisar também do último termo, eu vou precisar de um número de termos e eu vou precisar também, né, da soma dos termos, que é o que eu quero, tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. O primeiro termo eu já tenho, eu já sei que o primeiro termo é 1, então já tenho o primeiro termo. Eu tenho o AN, que é o termo geral? Não, eu não tenho o AN. O AN, pessoal, é o último termo dessa sequência, eu não tenho. Então eu vou usar aqui a fórmula que eu deduzi com vocês na aula passada, né, sobre progressões aritméticas, que é até a fórmula do termo geral, né? O AN, não sei se vocês recordam, ele é igual ao primeiro termo somado com n menos 1 multiplicado pela razão, né? Só que eu quero, na verdade, o 10º termo. Então eu quero o termo A10. Eu quero o termo A10. E eu sei que o primeiro termo é 1. O número de termos é 10, porque eu quero 10, né? O 10º termo. E a razão eu consigo determinar fazendo aqui, ó, 7 menos 1 dá 6, né? 7 menos 1, conforme eu mostrei, 7 menos 1 dá 6 aí. Então eu sei que o AN é igual aqui, 1 mais 10 menos 1, que dá 9, 9 vezes 6. 9 vezes 6, a gente sabe que é 54, né? 9 tem 1 mais 54 aí. 1 mais 54, eu chego aí que o último termo dessa progressão aritmética é o termo 55. Beleza, então já tenho o último termo. Já tenho o número de termos, que é 10 termos, eu quero somar os 10 termos nessa progressão. Basta usar a fórmula agora, né? Que eu vou fazer aqui de outra cor para que a gente não tenha problema aqui. Olha só como que a gente vai fazer. Eu quero o 10º termo, então eu quero o S10, né? Que é o 10º termo. O primeiro termo eu sei que é 1. O último termo, que é o AN, eu já descobri que é 55, usando a fórmula da última aula. Vezes 10, que é o número de termos, tudo isso dividido por 2. Né? Fazendo essa conta, ó, 1 mais 55 dá 56. 56 vezes 10, né? Tudo isso dividido por 2. 56 vezes 10 dá 560. Dividido por 2, eu chego aí que a soma dos 10 termos que eu chamei de S10 vai ser 560 dividido por 2, que dá aí 280, né? Ou seja, a soma dos termos dessa progressão aritmética aí, né? Se eu somar 1 com 7, com 13, com o próximo número, etc., né? Os 10 termos, quando eu somar todos, vão resultar aí em 280, conforme apareceu para vocês aí. Tranquilo, pessoal? Então vamos para um último exemplo aqui, né? Para que a gente termine aí essa questão. Olha só. A pergunta é: qual é a soma dos múltiplos positivos de 5 formados por 2 algarismos? Olha só que probleminha interessante esse daí. Olha só. Está perguntando qual que é a soma, né, de todos os múltiplos de 5 positivos
que são formados por dois logaritmos. Então vamos pensar quem que é essa PA. Olha só. Primeira coisa, né, a gente tem que observar que os múltiplos de 5 formam a PA. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Quem que é o primeiro múltiplo de 5? A gente sabe que o primeiro múltiplo de 5 é o 5, que é 5 vezes 1. O segundo múltiplo de 5 é o 10, que é 5 vezes 2. O terceiro é 15, que é 5 vezes 3. Né? O quarto é 20, que é 5 vezes 4. Né? E assim sucessivamente. Né? Só que eu quero, na verdade, né, somente os múltiplos positivos, né, com dois algarismos. Ou seja, este 5 ele não vai servir para a gente. Né? A gente só vai pegar os que tem dois algarismos. E a gente sabe que o último número múltiplo de 5, que é múltiplo de 5 e tem dois algarismos, é o 95. Então, ele vai ser o nosso último termo aí. Né? Então, a gente pode já tentar usar aí a fórmula que nós acabamos de ver. Né? Que a soma dos termos é dada pelo A1 somado com a n, que é o último termo, vezes o número de termos, tudo isso dividido por 2. Eu já tenho o A1. O A1 é o primeiro termo dessa sequência. No caso aqui, eu quero a soma dos múltiplos positivos de 5 formado por dois algarismos. Então, vai ser 10, vai ser o primeiro termo. Né? O AN, eu tenho aí que é o último termo, que é 95. O N é o número de termos, aí eu tenho que saber quantos termos tem nessa sequência. Né? Aí tem várias formas de a gente fazer isso. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma das formas, que é usando a fórmula do termo geral. Tá? Então, vamos usar a fórmula do termo geral para a gente descobrir quantos termos que tem essa sequência. Olha só. Vamos pensar na fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, ela nos diz assim, que o primeiro termo, olha o que ela nos diz. Vou escrever aqui embaixo, tá? Ela diz que um termo geral de uma sequência, ele é o primeiro termo somado com n menos 1 vezes a razão. Fórmula aí da última aula novamente, tá? Só que observe o seguinte, eu já sei que o último termo é 95. Já sei que o primeiro termo é 10. Né, que eu estou pensando lá nos múltiplos de 5 de dois algarismos. Eu quero saber quantos termos tem, que é o n menos 1, então eu vou deixar aí. Só que eu sei que a razão é 5, porque está indo de 5 em 5. 10 mais 5 dá 15, mais 5 dá 20, né? Então está indo em 5 em 5. Resolvendo essa conta, eu vou ter aqui, olha só. N menos 1, eu vou deixar esse n menos 1 desses parênteses mesmo, eu vou pegar esse 10 e vou passar para antes. Vai ficar 95 menos 10, né? Isso é igual a n menos 1 vezes 5. 95 menos 10 dá 85. Né? E eu vou passar esse 5 que está multiplicando n menos 1 dividindo. Então, ela vai dar 85 por 5 é igual a n menos 1. Tá? 85 por 5, se vocês fazerem a conta, vocês vão ver que vai dar 17. Ou seja, que n menos 1 é igual a 17. Ou seja, n é igual a... que é o 17 mais 1. Quando eu passar esse menos 1 para o segundo membro, vai ficar aí igual a 18. Ok, pessoal? Então, eu já sei que o n é 18, então eu posso voltar lá em cima. Então, agora dá para achar o Sn, que é a soma dos termos aí que foi pedido, tá? Então, aplicando aqui na fórmula, eu sei que Sn vai ser o primeiro termo, que é 10, mais o último termo, que é 95, multiplicado pelo número de termos, que é 18, tudo isso dividido por 2. Fazendo essa conta, ó, 10 mais 95 dá 105. 105 vezes 18 dividido por 2. Posso simplificar o 18 com 2, que dá 9. Né? Então, vou ficar com a seguinte conta. Olha só. Deslocar aqui um pouquinho. Então, vou ficar com 105 vezes 9. E 105 vezes 9, basta a gente pensar. Se fosse 10, daria 1050. Só que não é 10, então eu vou tirar aí 105, né? Então vai dar aí 145. Ou seja, né, a soma dos múltiplos aí positivos de 5 formado por dois algarismos resulta em 945, que é o produto aí de 105 por 9, conforme nós acabamos de ver. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer muitíssimo a vocês aí, né, por ter ficado aí comigo nesses exemplos, né?
fazer aí mais uma vez o convite, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva aí, deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos, né? Qualquer dúvidas podem estar enviando aí na seção de comentários que eu estarei à disposição para atendê-los. Um grande abraço e até a próxima aula.